O objetivo dessa aula é a gente estabelecer relações entre coeficientes de uma função do segundo grau e a forma do gráfico da função, correspondente. Então, olha só, a aula de hoje é uma aula bem importante, tá? Acerca do estudo de função. Provavelmente esse vídeo aqui é a parte 1, ou vai ter a segunda parte, é certeza que vai ter. Eu vou ver se eu vou conseguir, se só tendo parte 2 eu já vou conseguir falar tudo, ou se eu vou precisar da parte 3 para ficar uma coisa bem clara e bem explicadinho com os vídeos não tão longos, tá? E depois dessa sequência, da aula na lousa aqui, a gente vai para o GeoGebra, para a gente ver essa construção no GeoGebra, que é muito interessante. Tá? Então, o tema da aula aí, ó, coeficiente de uma função quadrática. Então, vamos lá. Analisando os coeficientes de uma função quadrática, lembrando aí que a função quadrática é a função do segundo grau, a gente obtém informações que auxiliam a gente a esboçar o gráfico da função. Por exemplo, ó, observando o coeficiente a de uma função quadrática, podemos verificar se a parábola que vai representar essa função, ela possui a concavidade voltada para cima ou voltada para baixo. Por exemplo, ó, vamos observar o gráfico de duas funções, a função f e a função g. Vamos começar com a função f. Outra coisa que eu quero falar antes, quando eu falo a palavra concavidade, concavidade é a curvinha, que a parábola tem. A concavidade voltada para cima ou a concavidade voltada para baixo, tá? A concavidade é esse modelinho aqui, da parábola. Aqui a concavidade, o jeitinho dela tá voltada para cima. E tem também a que é, voltada para baixo, que a gente vai ver o que acontece. Olha só, a função f, analisando o coeficiente a da nossa função, observando o coeficiente a. Aí, se as vossas senhorias não lembram o que é coeficiente a, vamos relembrar. Ó, a função do segundo grau, ela tem essa cara aqui, f de x igual a vezes x ao quadrado mais b vezes x mais c. Isso aqui é uma função do segundo grau, certo? O que a gente tem aqui é uma função do segundo grau incompleta, Porque a gente tem o valor do a, ó. O a vale 1, Não tem nada na frente, vale 1. E é o coeficiente que acompanha o x ao quadrado, tá vendo, ó? Igual está aqui na forma genérica, ó. O a é o coeficiente que acompanha o x ao quadrado. O b é o coeficiente que acompanha o x. Só que tem x aqui, tem x quadrado, mas não tem x. E o c é o termo independente, É a letra c aqui, o termo independente, o termo que não acompanha nada. E nessa função aqui ele vale 2, tá? Então, a gente vai estar analisando o a. Na função do segundo grau, o a é o número, é o elemento aí que vai dizer qual é a concavidade da parábola. Se a parábola ela vai ter a concavidade para cima, igual essa daqui, ou se vai ter a concavidade para baixo, igual aquela dali, tá? O a que vai nos dizer. Mas olha só. Eu tenho essa função aqui, ó, f de x igual a 1x² mais 2x. Como que a gente esboça o gráfico dessa função? A gente já viu no vídeo anterior, A gente monta uma tabelinha com 3 colunas, uma tabela para o x, uma tabela para a gente fazer as contas com a função e uma coluna para os pares ordenados, certo? De novo, você escolhe os valores de x. Só que, diferentemente de quando a gente estava estudando a função do primeiro grau, que era uma reta, a gente conseguia construir uma reta só com 2 pontos. Então, a gente não precisava de muitos pontos. Na parábola, você tem que escolher os pontos de tal forma que mostre
uma parábola. Se você escrever dois pontos só, por exemplo, x igual a menos 2, x igual a menos 1. Se você escrever só menos 2, menos 1, ó, o que você vai ter é só essa parte aqui. E isso aqui não descreve uma parábola. Para você esboçar o gráfico de uma parábola, o gráfico tem que ser uma parábola, né? Não é porque a função é x quadrado, você escreveu dois pontos, desenhou um traço assim que desenhou uma parábola. Não. O gráfico tem que representar, né, ó, tem que mostrar uma parábola, ok? Então você tem que escolher os pontos de tal forma que o domínio, né, ó, que é o x aqui, tenha um correspondente em y que forma uma parábola, certo? Com o tempo, né, conforme vocês for treinando, for desenhando, vocês vão pegando a manha de como escolher. Em geral, sempre é esses valores. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Em geral, mas mais pra frente vão ver que vai ter exercícios que nem sempre vai ser esses valores. E aí vai ter outras técnicas de escolha que vão pegando conforme vai fazendo. Por isso que eu falo, tem que construir gráfico várias vezes. Não é construir uma vez, eu explicar isso aqui uma vez que vai aprender. Não. Eu explico, você entende, você tem que fazer também, tá? Então, ó, eu escolhi esses valores, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, certo? Vamos começar calculando o f de menos 2. O que é calcular f de menos 2? Vir na função, tirar o x e botar menos 2. Então, f de menos 2 é igual a menos 2 ao quadrado, né? Ó, tirei o x e botei menos 2, mais 2. Menos 2 ao quadrado, lembrando que todo número negativo ele vai dar um expoente par, e 2 é par, fica positivo. Então, menos 2 ao quadrado é menos 2 vezes menos 2, que dá 4. 4 mais 2, 6. Então, quando o x é menos 2, o y é 6. Quando o x é menos 1, vou calcular f de menos 1. É igual a menos 1 ao quadrado mais 2. Menos 1 ao quadrado é 1. Todo número negativo elevado ao expoente par é positivo. Menos 1 ao quadrado é 1. 1 mais 2, 3. Então, quando o x é menos 1, o y é 3. F de 0, ó, quando x é 0, f de 0 vai ser 0 ao quadrado mais 2. 0 ao quadrado é 0, mais 2, 2. Então, quando x é 0, ó, o y, 2. X igual a 1, ó, quando x vale 1, vou calcular o f de 1, vai ser, tira o x, bota 1, 1 ao quadrado, que dá 1, mais 2, 3. Então, quando x é 1, o y, ó, vale 3. Por fim, aqui, ó, x igual a 2, vamos calcular o f de 2. Tira o x, põe 2, 2 ao quadrado dá 4, mais 2, 6. Então, quando o x é 2, o y é 6. Tendo já os pares ordenados, a gente vai e liga no gráfico. Primeiro, vamos ligar aqui o menos 2 e o 6. Aí você localiza menos 2 do x, né, ó, 6 do y. Menos 2 do x com o 6 do y. Liguei ali e marquei o ponto. Menos 1 e 3, menos 1 do x com o 3 do y. 0 e 2. 0 e 2 tem que prestar atenção, ó, porque o número está no eixo y. Então, o ponto vai ficar no eixo y. Então, ó, 0 do x, 2 do y. O ponto fica no 2 do y. 1 e 3. 1 do x com 3 do y. Então, eu localizo o 1 do x com o 3 do y. Marco o ponto. 2 e 6. 2 do x, ó, com o 6 do y. 2 do x, localizo no eixo x, ponto 2, e vou lá até o 6 do y. E aí eu marco o ponto. Lembrando que aqui é pontilhado, né? Ou pontilhado ou tracejado. Não pode ser risco. Os pontos que você marca são pontos sucintos. Tem que usar a régua, porque se você não usar a régua, não vai sair um gráfico decente. Vai sair fora de escala. Não vai sair uma parábola bonita. Vai sair toda bagunçada, tá? Acredita, cola na minha que vocês passam de ano. Já fiz muito gráfico sem régua, inclusive ficava uma merda. Tem que fazer com régua, tá? Feito isso, né, localizou os pontos, aí eu traço aqui, por fim, né, a minha parábola, ok? Ó. Se você for uma pessoa observadora, ó, note que a parábola tem concavidade voltada para cima. E a parábola tem a concavidade voltada para cima, né? Ó, ela tá olhando aqui para cima. A boca dela, né, tá virada para cima. E o coeficiente A é maior do que 0.
Quem é o coeficiente A? É o coeficiente que acompanha o x ao quadrado. E ele vale 1. 1 é maior que 0. Então, toda vez que você for construir o gráfico de uma função quadrática, o gráfico de uma função segundo grau, né? Que o coeficiente A for maior do que 0, a parábola sempre está voltada para cima. A boca da parábola está olhando para cima sempre, certo? Agora, observa comigo a função g. Olha só, a função g é a função menos 2x ao quadrado mais 4x. Aí a gente recai aqui, ó, na forma genérica da função do segundo grau e a gente olha. Essa função é uma função completa? Não. Por quê? Porque para ela ser completa, ela tem que ter o coeficiente a, b e c. Qual é o coeficiente que não tem ali? Eu tenho o coeficiente que acompanha o x ao quadrado, que é o a. Tenho o coeficiente que acompanha o x, que é o b. Mas eu não tenho o coeficiente que não acompanha nada, que é o c. Então, é uma função do segundo grau incompleta. Mas não tem problema nenhum, a gente consegue montar o gráfico tranquilo, tá? Então, olha lá. Para a gente montar o gráfico de novo, a gente monta uma tabela com 3 colunas, uma coluna para o x, uma coluna para fazer a função e uma coluna para os pares ordenados. X valendo menos 1. Olha só, lembrando que você pode escolher os valores, né? Aqui, ó, eu já não peguei o valor menos 2, né? Porque o valor menos 2 do x, ó, a parábola ia dar muito para baixo, né? Então eu já peguei valores mais positivos, ó, para aparecer a parábola ali em cima. Mas você poderia também pegar valor menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, que ia dar tranquilo para você montar, tá? Conforme você vai montando e vai fazendo, você vai pegando as manhas, né, de quais números escolher para te facilitar, tá? Geralmente o pessoal já escolhe vários, né, tipo do menos 3 até o 6, porque aí já você monta a parábola inteira e não precisa ficar com dúvida em relação a isso, tá? Então, ó, quando x vale menos 1. Quando x vale menos 1, eu vou calcular o g de menos 1. G de menos 1 é o que, gente? É eu vir aqui na minha função, tirar o x e botar menos 1. Então, o g de menos 1 é menos 2 vezes menos 1 ao quadrado mais 4 vezes menos 1. Quanto que dá menos 1 ao quadrado? 1, né? Todo número negativo elevado a expoente par dá 1. 1 vezes menos 2 dá menos 2. 4 vezes menos 1 dá menos 4. Menos 2 mais menos 4 dá menos 6, né? Lembrando, tem a regra adicional do mais com menos aqui que dá menos. Vai ficar menos 2 menos 4 que vai dar menos 6, certo? Então, quando o x é menos 1, o y é menos 6. Quando x é 0, eu vou calcular g de 0. Então, g de 0 é menos 2 vezes 0 ao quadrado mais 4 vezes 0. Como está multiplicando por 0, né? 0 ao quadrado é 0, vai zerar tudo. Então, g de 0 é 0. Portanto, quando o x é 0, o y também é 0. Depois a gente tem x igual a 1. Eu vou calcular quem? G de 1. G de 1 é menos 2 vezes 1 ao quadrado, né? Eu vou lá na função, tiro o x e boto 1. Vai ficar menos 2 vezes 1 ao quadrado mais 4 vezes 1. Ó, 1 ao quadrado é 1. 1 vezes menos 2 é menos 2. 4 vezes 1 é 4. Menos 2 mais 4 dá 2. Eu devia 2, paguei 4, fiquei com 2 de lucro. Então, quando o x é 1, o y, ó, 2. Depois eu vou calcular quem? G de 2. G de 2 é menos 2 vezes 2 ao quadrado mais 4 vezes 2. 2 ao quadrado é 4, né? 4 vezes menos 2 dá menos 8. 4 vezes 2 dá 8. Menos 8 mais 8 dá 0. Então, g de 2 é 0. Quando o x é 2, o y é 0. Depois o g de 3, ó. Eu vou lá na função, tiro o x e boto 3. Menos 2 vezes 3 ao quadrado mais 4 vezes 3. 3 ao quadrado é 9. Vezes menos 2 dá menos 18. 4 vezes 3 é 12. Menos 18 mais 12 me dá menos 6. Então, quando o x é 3, o y é menos 6. Localizei os pontos, aí eu faço o quê? Vou no gráfico e ligo, né? Logo depois de eu localizar os pontos. Aí eu vou lá, ó.
O primeiro ponto, menos 1 e menos 6. Menos 1 do x com o menos 6 do y. Então eu vou ligar aqui o menos 1 com o menos 6, certo? Depois é o ponto Q, ó. 0, 0. 0 do x com 0 do y. Então ele fica na origem do gráfico, né? Ó, fica bem aqui na origem. Depois é o ponto 1, 2. 1 do x com 2 do y, ó. Liguei aqui. 1 do x com 2 do y. Depois 2 e 0. 2 do x, 0 do y. Então o ponto vai ficar em cima do eixo x, né, ó, do 2 do eixo x, ó. Tá vendo? O x aqui vale 2. Então, como o y é 0, o ponto fica no eixo x. Depois a gente tem o 3 e o menos 6, ó. 3 do x com o menos 6 do y. Localizei, marquei o ponto. Após eu marcar todos os pontos, eu vou lá e traço o meu gráfico. Traço a minha parábola. Note, né, ó, olha só, se você for uma pessoa observadora aí, note que a parábola tem concavidade voltada para baixo e o coeficiente a é menor que 0. Aí você vai na função e olha, quem é o coeficiente a? O coeficiente que acompanha o x ao quadrado, que é menos 2, ó, é um número menor do que 0. Então a concavidade da parábola fica voltada para baixo, ó. A boca dela está olhando para baixo agora, diferente dessa, né, ó, que estava olhando para cima. Vamos à definição disso, ó. Vamos à definição. Definição. Em uma função quadrática, se o coeficiente a for maior do que 0, então a parábola terá a concavidade voltada para cima. Olha aqui o gráfico, ó. Concavidade voltada para cima. Toda vez que o coeficiente a, que é o coeficiente que acompanha o x ao quadrado, for maior do que 0. Ou seja, quando ele for positivo. E em uma função quadrática, se o coeficiente a for menor que 0, né? Então a parábola terá a concavidade voltada para baixo. Olha aí a diferença, ó. A concavidade voltada para cima e a concavidade voltada para baixo. Voltada para cima, o coeficiente a, que é o coeficiente que acompanha o x ao quadrado, é maior que 0. Voltada para baixo, o coeficiente a, que é o coeficiente que acompanha o x ao quadrado, é menor do que 0. Ok? É uma definição importante aí de ser lembrada até o final, né? Até a gente terminar de estudar esses conceitos aqui sobre a função quadrática, tá? Muito importante ter isso em mente.